Obrigado. Tudo bem, igreja amada? Como é que vocês estão? Felizes com Jesus? Que bom estar aqui. Tem sido dias maravilhosos de comunhão, conhecendo essa família tão preciosa aqui. E a gente não para de ouvir, pessoas comentando sobre a vida dos pastores aqui, que deixa a gente assim muito alegre. Eu saio daqui realmente inspirado, porque eu me alegro quando eu chego num lugar e a gente tem uma igreja, tanto no sentido de estrutura como no sentido igreja, pessoas realmente que é uma referência, que é um exemplo que embeleza o Evangelho e traz alegria para toda a família da paz. Então, você pode ter certeza que vocês estão nessa lista maravilhosa. Amém? Eu quero agradecer o convite do pastor Fábio, da pastora Gardene, que se expôs a nós, Eu gosto de dizer que deixar alguém subir na sua plataforma é voto de confiança. Então, eu sinto muito honrado com isso. Eu quero também... nós tentamos mostrar esses dias a foto da minha família, não sei se consegue hoje. Eu gosto que o povo conheça a minha família, porque eu costumo dizer que uma das credenciais de um pastor é a família, e eu sou muito feliz pela família que Deus nos deu. Essa aqui é a minha família, como vocês percebem, o gatão lá em cima, com a rainha de Sabá. Essa aqui é a minha primogênita, a Letícia, casada com o Paulo. E esse aqui é o Rafael, nosso filho do meio, está solteiro ainda. Estamos nesse processo de análise de currículo, caso tenha alguém aí querendo apresentar. Essa aqui é a nossa caçula, a Daniela, que casou com o Daniel, Então, tem sido assim. E nós já temos um netinho, João Paulo, que é um negócio maravilhoso. Esse negócio que, quando eu entrei para o sindicato dos babão, eu não sabia como era maravilhoso ser um avô, Então, minha família tem sido uma bênção, todos os meus filhos servindo ao Senhor, a Letícia e o Paulo bem envolvidos na obra, Daniela também. Daniela mora nos Estados Unidos, está liderando lá parte da equipe dos jovens na igreja. Tem sido maravilhoso. Eu amo a Deus e sou muito privilegiado pela família, pela esposa. Estamos já há 35 anos casados e tem sido maravilhoso. Deus é muito bom. Eu queria também falar rapidinho desses 2 livros que nós trouxemos, Eu já tive o privilégio de escrever 3 livros, mas como esses 2 eram os únicos que eu tinha lá, peguei rapidamente. Não tem muitos exemplares, mas eu queria que vocês conhecessem. Talvez você já leu, mas se você não leu, Transparência, Nobre Decisão de Viver Sem Máscaras. Você sabia que tem muitos crentes que têm um potencial extraordinário de ser usado por Deus, de influenciar, de impactar uma sociedade, de impactar uma cidade, mas o diabo trava eles, porque eles não conseguem romper vícios, não conseguem romper com pecados. E sabe por quê? Porque eles têm medo de ser conhecido. Eles têm medo de compartilhar com alguém as suas lutas, suas fraquezas. Ele não consegue, ele tem medo, tem vergonha, tem orgulho. E eu cheguei à conclusão que eu só consegui vencer hábitos pecaminosos na minha vida depois que eu encarei os olhos de alguém, me ungi com óleo de peroba, cara de pau, e fui para cima falar: me ajuda, que eu estou apanhando do diabo há tantos anos nessa área e eu preciso de ajuda. Aqui eu abro meu coração, falo dos meus pecados, como foi que eu venci. A transparência é importante. A Bíblia diz: aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aqueles que o confessam e deixam alcançará a misericórdia. Eu já ouvi tantas pessoas vindo para mim, e Deus sabe, não estou exagerando, são muitas pessoas que têm chegado, me dado feedback, algumas chorando, me agradecendo por esse livro existir, porque a vida deles foi mudada. Então, eu queria te desafiar a confirmar o que essas pessoas estão falando.
Esse livro é o nosso mais recente livro. Se todo discipulador soubesse. A gente procura trabalhar essa ênfase, porque o maior mandamento de Jesus para a igreja é: faça discípulos. Transparência é um livro que deveria ser estudado no discipulado, porque às vezes a pessoa tem dificuldade, mas através do livro a gente até ensina como abrir, com quem abrir o coração, né? Você não vai chamar o Bonner para sair no Jornal Nacional, né? É um negócio que tem que ser feito dentro de um ambiente correto. Se todo discipulador soubesse, é uma proposta para nos ensinar como igreja a viver o discipulado, porque muitas vezes a gente até quer obedecer Jesus desse mandamento de fazer discípulos, mas a gente comete alguns erros e, ao invés de ser algo benéfico, acaba sendo um entrave. Então, descubra e corrija os erros mais graves cometidos no discipulado. Eu falo de 10 coisas que nós, como discipuladores, não podemos errar, não podemos fazer, e como fazer o certo. Então, muita gente também tem falado que esse livro tem sido um manual nesse processo do discipulado. Não trouxe muitos, mas eu gostaria de ver você acessando essas informações aí. Amém? Posso avançar aqui? Quantos têm recebido esses dias que nós temos vivido aqui? Deixa eu ver. Tem sido muito gostoso, uma turma de alunos maravilhosos, né? Muito divertido estar aqui com vocês. E hoje eu quero trazer uma palavra que, de verdade, ela é muito importante dentro desse processo de gestão, de princípios de gestão de finanças, porque tem gente que tem um dom de ganhar dinheiro, mas não tem o dom de administrar. Tem gente que tem um dom de administrar, mas não sabe ganhar. E tem gente que tem, muitas vezes, tem prosperado, mas tem prosperado de um jeito que não está alinhado. Lembra que a proposta do nosso curso é Finanças no Padrão do Reino, prosperidade progressiva em alinhamento com a sabedoria bíblica. Prosperidade tem propósito. E eu gosto de perguntar para as pessoas assim: por que você quer tanto prosperar? Por que você quer que Deus te dê dinheiro? Para quê? Porque se Deus te der dinheiro e você não entender o propósito da prosperidade, a Bíblia diz que você pode se perder por causa disso. E você sabia que uma das razões que muitas vezes pessoas não prosperam é porque Deus ama essa pessoa. Porque se ele ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele abandona Deus. Ele sai do propósito. Por que um pai que ama seu filho de 10, 12 anos não deixa ele sair dirigindo o carro aí na rua? Porque não ama o filho? Pelo contrário, porque está esperando o filho ter maturidade para acessar aquela experiência. Muitas vezes a prosperidade na nossa vida só está retardando porque Deus está esperando você ter maturidade, responsabilidade, revelação. Teve um cara um jovem, muitos anos atrás, em Santarém, um jovem, ele orava para Deus dar um carro para ele. Ele queria um carro. E depois de um certo tempo ele conseguiu um carro. Na semana que ele conseguiu o carro, ele caiu em pecado, levou uma menina para o motel. Olha a gratidão dele para Deus. Tem coisas que você precisa estar preparado para receber de Deus. E eu quero trazer um alinhamento aqui muito importante. Hoje eu quero te perguntar: você está preparado para receber a riqueza que Deus quer te dar? Sem desviar, sem envergonhar o Evangelho, sem trazer arrependimento no coração de Deus. Por que eu fui prosperar o cara? Então hoje eu quero falar de um assunto muito importante nesse processo da gestão financeira, que é um assunto muito interessante. Primeiro eu quero te perguntar, de 0 a 10, presta atenção aqui, qual nota que você dá para você mesmo quando o assunto é generosidade? Você dá 8? Dá 3? Quando o assunto é generosidade?
Você é um mão de vaca? Ou você é aquele cara que dá dinheiro à torto e adoidado, sem critério? Porque tem gente que pensa que ser generoso é dar para qualquer um que pede qualquer hora. Tem critérios. Generosidade tem critérios. Talvez algum diga: pastor, minha nota é 8. Sou 8. Quando sobra. Pastor, eu até sou generoso, só não tenho dado muito porque não sobra. Sobra mesmo no final do dinheiro. A generosidade, irmãos, não é só uma prática de bondade, mas é também um dos princípios mais poderosos, um dos princípios mais revolucionários de gestão financeira. Você sabia que quando Deus nos dá riqueza, Ele espera que nós tenhamos responsabilidade? E a primeira coisa que eu preciso entender, que tudo que eu chamo de meu não é. Tudo que eu chamo de meu não é. Não é meu. É algo que Deus me permite. Lembra que nós falamos ontem, na sexta-feira, que nós precisamos ser um bom administrador das riquezas injustas? Deus coloca na nossa mão riqueza para a gente ser um bom administrador. Mas não vamos prestar conta. Um dia nós vamos ser chamados para prestação de contas. É muito interessante que a Bíblia diz que Deus deu talento para um, Deus deu talento para outro, 5 para um, 2 para um, 1 para outro. Mas o que me chama a atenção nessa parábola é que, depois de um tempo, o Senhor volta para prestar conta. Ei, um dia Jesus vai sentar no escritório dele com você, falar assim: me passa aí o relatório. Cadê teu DRE? Me dá o teu patrimônio, o balancete aí, deixa eu olhar. Como é que está essa questão? A gente pensa que ninguém vai prestar conta, ninguém vai me cobrar. O céu vai te cobrar. Toda a grana que passa pela tua mão, o céu vai querer saber o que você fez com esse dinheiro. Fique seguro disso. Agora, a generosidade é um poderoso e sábio princípio de gestão financeira. Mas você tem que fazer isso alinhado com a palavra de Deus. O que Deus chama de generosidade? Você dá um carro zero para o seu filho irresponsável? Isso é generosidade? Então, vamos ver. Nós muitas vezes estamos chamando de generosidade coisas que Deus fala assim: gestão errada de dinheiro. Então, generosidade é uma coisa maravilhosa. Não é somente uma boa virtude, mas é também um comportamento que reflete um valor no reino. Não tem nada mais feio do que crente mão de vaca. Não combina. Se você é um crente de verdade, uma das marcas da sua trajetória é generosidade. Se você é filho de Deus, você certamente é generoso. Se não é, tem que perguntar: já nasci de novo? Generosidade tem poder de impactar não somente a vida dos outros, mas a vida de quem é generoso. A generosidade, ela abençoa tanto as pessoas que são objeto da nossa generosidade, como a pessoa que é generosa. O generoso, ele é muito abençoado. Você já se questionou alguma vez por que Deus encoraja tanto na Bíblia, em tantos lugares, nós praticamos a generosidade? Você já ligou o desconfiômetro? Por que Deus pede tanto? Porque faz bem para todo mundo, para quem dá e para quem recebe. Você já reparou que há uma sabedoria milenar por trás desse mandamento da generosidade? Eu quero hoje aprofundar um pouco nesse tema. Eu estou chamando a nossa conversa de recompensas
da generosidade. Eu nasci numa família onde o papai era um mão de vaca raiz e a mamãe uma generosa crônica. A minha mãe era tão generosa, ela não conseguia ver ninguém sofrendo perto dela. Ela estava sempre providenciando um jeito de ajudar alguém. Já meu pai era um cara duro na queda. Quantas vezes eu vi meus pais brigando por causa disso? Minha mãe queria ajudar e meu pai não. Muitas vezes minha mãe falou assim, para nós levarmos alguma coisa escondido, uma cesta básica, um alimento para alguma família, mas falava assim, leva escondido e não fala nada para o teu pai, senão o pau quebrava. Meu pai era um cara, ele pensava assim, está passando necessidade porque está fazendo alguma coisa errada. Eu não tenho que cuidar da vida de ninguém, cada um por si, Deus por todos. Meu pai, além de pão duro, ele era filósofo. Ele tinha umas frases, não sei com quem que ele aprendeu essas frases. Ele dizia assim, quem dá o que dão, vira ladrão. Tinha uma outra que eu ouvi ele falando muitas vezes, quem dá o que tem, a pide vem. Tudo contrário da Bíblia. Então, meu pai, ele tinha essa dificuldade. Já minha mãe, muito generosa, e eu cresci dentro dessa cultura familiar. E lembra que eu falei nesses dias que muito do que a gente crê e muito do que a gente vive na vida financeira é fruto da cultura familiar que nós crescemos. Aí eu te pergunto, olhando para mim agora, você acha que, como diz na minha terra, eu puxei a minha mãe ou eu puxei o meu pai? Quantos aqui acham que eu puxei minha mãe? Deixa eu ver. Vamos fazer esse voto. Parabéns. Alguns acham. Quantos acham que eu puxei para o meu pai aqui? Deixa eu ver. E quantos acham que eu não puxei para ninguém? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. A história se repete. A gente é influenciado. Eu me tornei um pão duro, mão de vaca igual meu pai. Pensa no cara duro na queda. E aí eu venho em casa com uma jovem, a rainha de Sabá, totalmente generosa. Marileia tem o dom do socorro, da misericórdia. Ela não consegue ver ninguém passando necessidade. Quando nós chegamos em São Paulo, ela começou ai, meu amor, tanta gente na rua, nós precisamos ajudar, nós precisamos dar comida. Eu falei, você não é a prefeita de São Paulo. Nós temos que fazer alguma coisa. Não, eu falei, amor, isso é perigoso, esse pessoal, um monte de mendigo aí na rua. E ela foi se envolvendo, até que nasceu o Ministério Amor em Ação lá em São Paulo. E ela mobilizando a turma para ir para a rua com ela, levar marmita, me pôs para levar marmita, pensa eu levando marmita, me pôs para andar de madrugada distribuindo cobertor, que os caras estavam com frio na rua, e eu passando frio agora junto com eles, poderia estar na minha cama, chorando. Um dia eu dirigindo lá e ela lá no centro de São Paulo, eu olhei ela chorando. Olha, amor, precisamos fazer alguma coisa. Então, veja, aí começou em casa, ela querendo, dar, e eu falo, não. Ela chegava para mim e dizia, amor, nós vamos fazer um bazar. Então ela falava para todo mundo, Letícia, Rafael, Dani, peguem as roupas que vocês querem doar e me entreguem, que eu quero levar para o Amor em Ação. Amor, pega uma roupa sua aí para o Amor em Ação. Quando ela fala, sapato, então. Quando ela falava, pega a sua roupa para dar para o Amor em Ação, eu ficava sem ação. Eu ia tentar dar roupa, pegava lá minhas roupas e eu ficava fazendo uma triagem, olhava, essa aqui ainda não. E essa, não, essa aqui só tem 10 anos, tá boa.
E depois que eu conseguia separar umas 5 camisas, devolvi as outras para o guarda-roupa, eu ainda ia fazer uma segunda vistoria. Não, essa daqui ainda está boa. Sabe, queridos, Deus falou comigo sobre isso. Isso é um demônio. Você precisa ser liberto disso. E a minha esposa, tão generosa, que ela só não dá um marido porque é tudo que ela tem na vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Precisei passar por um processo de libertação. Ainda estou no processo de libertação. Porque isso gruda que nem chiclete, como diz o cara. Nós precisamos ser libertos por uma mentalidade do padrão do reino. E uma coisa que Deus tem falado comigo sobre generosidade, que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu tenho aprendido, que Deus tem me falado, é que generosidade nos deixa mais parecidos com Deus. A generosidade nos deixa mais parecidos com Deus. Você sabe que a natureza de Deus é doar. A natureza de Deus é dar. Deus é um gigante quando o assunto é doação. A Bíblia diz que Deus é incomparável quando o assunto é dar. Ele é o galardoador, um abençoador. A Bíblia está cheia de textos que mostram que Deus é um Deus generoso. E se sabe, quando nós praticamos a generosidade, é a hora que nós mais ficamos parecidos com Deus. Quando nós somos generosos, é a hora em que nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Quando nós praticamos a generosidade, é a hora que nós trazemos a cultura do céu para a terra. Quando nós nos tornamos generosos, é o momento que nós mais fazemos as pessoas pensarem em Deus. A hora que nós praticamos a generosidade, eu costumo dizer, é quando nós pregamos a nossa melhor pregação sobre amor. Sem dar uma palavra. Quando eu pratico a generosidade, eu faço as pessoas pensarem em Deus. As ações de generosidade arremetem na mente, no coração das pessoas, imediatamente elas pensam em Deus. Todas as vezes que alguém é ajudado, elas pensam, que Deus te abençoe. Ou elas dizem assim, olha gente, um dia eu estava numa situação difícil e apareceu um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu nunca ouvi alguém falando assim, um dia eu fui ajudado por um filho do diabo. Por quê? Porque as pessoas pensam, foi amor, foi generosidade, foi bondade, só pode ser Deus. Porque Deus é bom. As ações de generosidade fazem as pessoas pensarem em Deus. E a palavra de Deus nos desafia, como filhos de Deus, nós sermos parecidos com Ele. Nós vivermos a cultura do reino de Deus. Efésios 5:1 diz assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Quem é filho de Deus aqui? Deixa eu ver. Pois saiba que você é chamado, convidado para ser um imitador do seu Pai. E a Bíblia diz que Ele é galardoador. Então, eu poderia te mostrar dezenas de textos que revelam Deus como um grande doador. Por exemplo, o mais conhecido, João 3,16, que é que diz esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. E aí, Paulo vem e escreve em Romanos 8,32 o seguinte, se Deus nos deu até seu Filho, oferecendo-nos por todos nós, não nos dará certamente também todas as outras coisas. Olha que coisa linda. Deus nos deu o que tinha de melhor, Jesus. E está dizendo, se Ele deu Jesus, Ele nos dará qualquer outra coisa. E nós precisamos, diz a Bíblia, ser um imitador. E o que é um imitador? É quando você
fica parecido com a pessoa que você está imitando. Quando os nossos comediantes querem fazer uma sátira, uma brincadeira, um programa de humor, tentando imitar um político ou alguém, o que ele faz? Coloca uma barba, coloca uma peruca, a roupa e troca a voz, e você ri, a gente ri, o cara imitando o outro. E você olha e fala, pai, está parecido demais, fala do mesmo jeito, está vestido do mesmo jeito, olha a peruca, parece... Porque quando você imita alguém, você fica igual o imitado. Quando você imita Deus, você fica igual a Deus. As pessoas não veem só um crente, um homem bom, uma mulher boa. Ele está vendo Deus, um filho de Deus. Se você quer ser mais parecido com Deus, não basta só cantar bem, dançar bem, pregar bem. Nós precisamos também ser generosos, porque nosso Deus, o nosso Pai, é generoso. Amém? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? A generosidade não somente revela o coração de Deus, como também nos deixa parecidos com Ele. É tão lindo quando as pessoas podem ver em nós, não pela maneira como a gente veste. Ali vai um crente, porque olha o tamanho da saia. Não é por causa disso. Nós devemos ser conhecidos. A Bíblia diz, os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Conhecidos pela generosidade, por aquilo que é amor na prática. Então essa é uma das razões. Segunda razão que nós precisamos crescer na generosidade, porque a generosidade faz o seu dinheiro valer mais. Quanto gostariam de ver o seu dinheiro valendo mais aqui? Deixa eu ver. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. A generosidade tem um poder de agregar valor ao nosso dinheiro. A generosidade tem um poder de fazer o seu dinheiro valer mais do que vale. A generosidade, ela tem um poder de fazer o seu dinheiro comprar coisas que não se compra com dinheiro. Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10. Diz, o salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. O que ele está dizendo? O dinheiro do justo, o salário do justo, a grana do justo, a mufufa do justo. Esse dinheiro produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. A gente percebe que o dinheiro ele pode trazer resultados diferentes. O dinheiro ele pode ser tanto um instrumento de cura como um instrumento de morte. Ele pode ser tanto um instrumento que pode ser usado para construir como para destruir. Ele pode ser usado para abençoar as pessoas ou para amaldiçoar as pessoas. Tudo depende na mão de quem ele está. A Bíblia diz que se o dinheiro, o salário, estiver na mão do justo, isso vai produzir vida. Se estiver na mão do perverso, vai produzir mais pecado, mais desgraça, mais lágrima, mais tristeza. É isso que a Bíblia está dizendo. E agregar valor ao dinheiro é fazer seu dinheiro comprar mais do que poderia comprar. A Bíblia está dizendo o justo aqui, quando o justo tem dinheiro, esse dinheiro produz vida. Não só produz mais coisa material, não só produz mais patrimônio, ele produz vida. Você sabia que você pode escolher comprar com o seu dinheiro algo que vale mais do que o seu dinheiro? Você sabia que você pode fazer seu dinheiro adquirir mais do que monetariamente é possível? Você fala, do que você está falando, pastor? É o seguinte, o mercado financeiro ele determina um valor. Nós temos um sistema, isso no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles dizem lá, com $100 aqui no território nacional dos Estados Unidos, você adquire essa experiência, esse produto, esse bem, esse serviço. Aqui no Brasil, vamos pensar em R$100. R$100, aquela nota de R$100. O que tem pintado lá? É uma onça? Mas o quê? É um peixe. É um peixe. Com aquela nota, o que você compra aqui no Brasil? Que experiência você acessa? Que produto você leva?
que bem você leva? Quase nada. Aqui em Araguaína, eu consigo comprar uma pizza com cenzão? Dá? Só pizza, sem refrigerante. Pois é, o mercado financeiro no Brasil determina isso. Agora, com 100 pratas, o que eu compro? Agora, você sabia que se você praticar generosidade, esses 100 reais podem colaborar, contribuir para levar pessoas a acessarem algo que tem muito mais valor do que uma pizza? Use seu dinheiro para produzir vida, para gerar resultados que têm valor eterno. Eu costumo dizer o seguinte: o dinheiro sozinho compra coisas, o dinheiro com generosidade compra experiências eternas. Deixa eu te falar quais são essas experiências. Eu poderia falar hoje de salvação. Pastor, mas a gente pode comprar salvação? Não, salvação não se compra, porque quem pagou o preço para você ser salvo foi Jesus. Esse é o preço, o sangue. Foi em prata nem ouro, mas o sangue de Jesus. Mas pensa aqui comigo. Se você pega 100 prata, 200, seja lá o que for, e investe em um projeto, que o propósito do projeto é pregar o evangelho e produzir salvação na vida das pessoas, você não está fazendo seu dinheiro produzir experiências mais fortes e mais ricas do que apenas comer uma pizza? Eu tenho certeza que nesse ambiente aqui, pessoas já conheceram Jesus. Nesse lugar aqui, pessoas já converteram. Sabe por quê? Porque nós temos uma estrutura, nós temos um lugar, uma plataforma, nós temos um microfone, nós temos um som, nós temos uma tela, nós temos um estacionamento, nós temos um banheiro, nós temos uma estrutura que proporcionou a experiência da pessoa ouvir o evangelho e acessar algo que tem valor eterno. Sabe por quê? Porque pessoas se uniram, foram generosas e fizeram esse negócio rodar aqui. Esse negócio acontecer aqui. Vocês estão entendendo? Por isso que eu sou fã do pastor Melvin Huber, porque ele deixou os Estados Unidos, sua terra natal. Pensa num lugar maravilhoso. Eu lembro quando eu coloquei o pé pela primeira vez em 96 nos Estados Unidos, fiquei encantado com aquele negócio. Menino lá de Santarém, e eu fiquei chocado. Porque uma coisa é ver os americanos lá em Santarém dirigindo fusquinha deles naquelas ruas esburacadas. Em Santarém tem tanto buraco na rua que você não consegue nem desviar. Fora os que estão na calçada esperando a vez para entrar. E eu pensando assim, rapaz, os caras vieram daqui desse país para morar em Santarém. E o mais interessante, eles não só deram a sua vida, o seu tempo. Pastor Melvin, vocês sabem dele, trouxe muito dólar, tinha muito dinheiro que ele torrou, comprando terreno, construindo casa, mandando fazer barquinho, comprando canal de televisão, para que o evangelho fosse pregado no solo brasileiro e muitos brasileiros fossem salvos, inclusive este caboclo que aqui está falando com vocês. Quanto vale uma alma? Uma alma, diz a Bíblia, vale mais do que o mundo inteiro. Imagine duas. Tudo por causa da generosidade de um homem que resolveu investir milhões de dólares para contribuir que muitos fossem salvos. Você sabia que com a sua generosidade você pode também levar as pessoas a acessar a experiência como cura física? Quantas pessoas, vocês sabem, só morreram porque não tiveram a experiência, o privilégio de acessar um recurso maior, mais avançado. Por isso morreram. A gente sabe que se eles tivessem chegado no hospital bom, com médico bom, eles estariam vivos.
Quantas vezes nós podemos, com aquele mesmo dinheiro, que paga uma pizza, que compra uma camisa, que paga uma coisa material, gerar experiências que valem mais do que o dinheiro? Eu nunca vou esquecer a vez que um amigo nos ligou numa situação muito difícil, dizendo que a filhinha dele estava internada e os médicos deram 24 horas para levá-la, para transportá-la, para fazer um traslado dela para um centro mais desenvolvido, e ele precisava de uma UTI aérea e custava caro. E ele falou: cara, se vocês pudessem me ajudar. E muitos se envolveram no projeto. Uma vaquinha foi feita entre amigos, a generosidade entrou em ação, e a filhinha dele foi levada para um centro mais desenvolvido. Hoje ela deve estar com 8, 10 anos. Vai perguntar para esse pai quanto vale ter a vida dele, a filhinha dele salva, curada, viva do ladinho. Aquele dinheiro que nós investimos, aquele dinheiro que nós doamos, ele teve o poder de comprar. O que eu compraria com aquilo? Sei lá o quê. Mas aquele dinheiro que poderia comprar algumas pizzas, alguns sapatos, pôde trazer uma experiência, pôde acessar algo que tem muito mais valor. Por isso que o salário do justo produz vida. Salário do justo produz vida. Eu nunca vou esquecer esse privilégio de participar desse processo. Famílias restauradas, o nosso dinheiro pode ajudar, pode comprar, pode levar as pessoas a acessarem o privilégio de uma família restaurada. Quando o Life Group, a célula se reúne e decide investir naquele casal que estão como se fossem decididos ao divórcio, e pega esse casal e envia para um retiro de casais, e envia para um SOS Casamento Curado, pastor Josué Gonçalves, e a célula, a igreja, com sua atitude de generosidade, envia aquele casal que já estavam decididos a divorciar, e ali o Espírito Santo vem, trabalha, lapida, cura, leva ao arrependimento, e eles voltam para casa naquele final de semana arrependidos, perdoando um ao outro, vivendo um love, dizendo: eu te amo, e nem sabia o tanto que eu te amava. Eu te pergunto, vai conversar com aquela criança, com aquela garota, com aquele menino que já estava sentenciado a viver no ambiente de pais separado, final de semana com um, final de semana com outro. Vai perguntar para aquela garota, vai perguntar para aquele garoto, quanto vale hoje eles terem a família restaurada? Quanto vale eles verem os pais beijando um ao outro, dizendo: eu te amo, naquele ambiente de amor e de perdão? Quanto é que vale? Por que isso aconteceu? Porque alguém foi generoso. Porque um life group, uma célula, entendeu o poder da generosidade. O mesmo dinheiro que compra pizza, o mesmo dinheiro que compra sapato, pode comprar coisas que têm mais valor do que o próprio dinheiro. Alguém está pegando o que eu estou dizendo aqui? Tá bom até agora? Posso continuar? Tem ninguém ofendido aqui? Tá suave? Tô legal hoje? Rapaz, hoje eu tô leve demais. O salário do justo produz vida. Quanto que vale a vida de jovens que foram libertos das drogas? Porque pessoas generosas dentro da igreja resolveram doar para um centro de reabilitação acontecer. Lá em Boa Vista, Roraima, nós temos uma casa de recuperação. Centenas de jovens já passaram por lá, porque a igreja e outros resolveram doar para comprar o terreno, para montar a estrutura. E o resultado? Jovens libertos. Você sabe quanto vale? Eu lembro quando eu estava na bagaceira, tomando todas, fumando maconha, voltando para casa bêbado, cheio das drogas.
E eu lembro quando eu abri a porta da minha casa para entrar, bêbado, cheio de droga. E eu lembro ver minha mãe ajoelhada, orando por mim. Quando ela viu o barulho da porta, ela levantava e dizia: "Ó, meu filho, que bom que você voltou. Eu estava orando por você, para Deus te proteger e trazer em segurança." Tá bom, obrigado, boa noite. Aí, alguém foi generoso. Compraram um terreno perto da minha casa. Com mais generosidade, construíram um prédio. Com mais generosidade, financiaram um pastor. Com mais generosidade, inauguraram a igreja. Que foi lá que eu ouvi o Evangelho e me converti. Vai perguntar para minha mãe: quanto vale ter um filho liberto e depois se tornar um pastor, um líder? Sabe por causa do quê? Generosidade. Porque o salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso só produz mais pecado. Quanto custa a alegria? Quanto custa a paz? Quanto custa o perdão? Quanto custa tudo isso? R$1.000 doado para uma causa nobre tem poder que você não consegue nem mensurar. Ah, pastor, mas com R$1.000 eu posso comprar um tênis da moda, um Corre 4, um Corre 5, colorido, macio, com aquele negócio que eu nem sinto que eu estou pisando na terra. E eu falo, é verdade. E eu não tenho nada contra você ter um Corre 4, um Corre 5, um Corre sei lá o quê. Ou qualquer outro que você ama. E eu imagino que um tênis de 1.000 deve trazer uma experiência maravilhosa. Eu imagino o seu dedão dentro daquele tênis falando: uau, que vida maravilhosa. O seu dedinho assim falando: não quero mais sair daqui nunca mais. Tem seu valor? Tem seu valor. Um tênisão desse no pé de um gatinho, as meninas vão falar: uau, esse menino é lindo, olha o tênis dele. Você vai parecer mais bonito. Tem seu valor? Tem seu valor. Mas esses mesmo 1.000 doado por uma causa nobre, doado para uma reforma de um Pasquides, para comprar um terreno, para fabricar mais barcos, para o Evangelho chegar lá naquelas comunidades longínquas do Ribeirinho e famílias inteiras entregarem sua vida para Jesus, tem muito mais valor do que um Corre 4. Vocês estão me entendendo? Eu não vim aqui dizer para vocês andarem descalço e não comprar mais sapato. Eu só vim dizer que você pode fazer o seu dinheiro valer mais do que vale, comprar mais do que compra. Alguém está pegando o que eu estou dizendo aqui? Sabe, queridos, só a generosidade tem poder de transformar o dinheiro comum em sementes eternas. Só a generosidade tem esse poder. C.S. Lewis, um cara que eu admiro muito, gosto de ler os livros dele, ele disse uma frase que me impactou. Ele disse: tudo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Tudo que não tem valor eterno é eternamente inútil. A gestão financeira permeada pela generosidade é, com certeza, a melhor maneira de adquirir ativos para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz: acumula para lá, onde traça, ferrugem não corrói, o ladrão não roubam. Usar o dinheiro para gerar experiências que abençoam pessoas, glorificam a Deus e duram para toda a eternidade é, com certeza, uma virtude dos sábios. A generosidade só é praticada por pessoas nobres e por pessoas sábias. Uma terceira coisa que Deus tem me falado, que é uma recompensa da generosidade, é que ela ativa a felicidade.
Lembra que eu falei que a generosidade muda em nossa volta, produz em nós efeitos, impactos, não só na área espiritual, física e emocional? Pois é, tem um texto na Bíblia, quando Deus me mostrou isso, rapaz, já deu 10h30. Por que o tempo passa mais rápido aqui? Estou na introdução da palavra ainda. Mas olha o que a Bíblia diz. Atos 20, 30, 35. Olha o que está escrito. Se em tudo que eu fiz, mostrei-lhe que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus, há mais felicidade em dar do que em receber. Quando esse texto pulou para mim da Bíblia, eu fiquei impressionado. Na outra tradução diz, há mais alegria em dar do que em receber. Na outra diz, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Você sabe do que Jesus está dizendo aqui? A generosidade tem um poder de impactar a sua vida emocional. Deus está linkando aqui o seu nível de felicidade com o ato, com a ação, com o estilo de vida generoso. Sabe, quando pessoas estão um pouco tristes, sentindo vazio existencial, eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos, talvez você deve receber uma oração, beleza. Talvez você deve ir num profissional, fazer uma terapia, beleza. Não tenho nada contra isso. Mas que tal você experimentar ser um pouquinho mais generoso? Porque a Bíblia está dizendo que a generosidade starta um processo de felicidade, move você para outro nível, é mais feliz, é mais alegre quem é um doador. Até mais do que quem recebe, é o que a Bíblia está dizendo. Há mais felicidade em dar do que em receber. Na matemática de Deus, dar é maior do que receber. E você sabia que a falta de felicidade na vida de algumas pessoas pode ser causada pela mentalidade de escassez e ausência de generosidade? O cara é tão mão de vaca, tão suvina, que aquilo mexe com as emoções. Ele fica vazio por dentro. Ele fica igual o mar morto. Por isso que chama de mar morto. Não dá nada para ninguém, só recebe, não dá nada para ninguém. E por incrível que pareça, o mar morto está diminuindo. Está secando. Mesmo ele não dando nada para ninguém. Então a filosofia do meu pai, quem dá o que dão, vira ladrão. Está errado. O generoso experimenta uma alegria tão especial que só mesmo dando, só o generoso sabe. No reino de Deus, a melhor experiência que podemos ter com dinheiro não é ganhar, é dar. Nós achamos, pastor, se eu ganhasse mais, se eu tivesse mais, eu seria mais feliz. Engano. Jesus vem e fala, não é verdade não. Jesus vem e bate de frente com essa teoria, com essa filosofia. Não é quem ganha mais que é mais feliz, é aquele que mais dá, porque quem dá é mais feliz do que quem recebe. Uau! Ou você acredita que Jesus está certo, ou você acha que ele é um doido. Pastor, e como que eu sei que eu sou uma pessoa generosa? Faz o teste. Passa na farmácia e compra o teste. Você sabe que eu tenho um teste. Porque eu tô num processo de evolução, eu estou num processo de libertação. Lembro que eu estava num sítio tirando tempo com Deus um dia, eu coloquei a mão na minha cabeça e expulsei. Sai espírito de mão de vaca da minha vida. Eu não aceito essa cultura familiar permeando minha história. Eu quero ser um homem generoso. E aí foi quando eu comecei a experimentar uns sentimentos que está muito relacionado com isso que a Bíblia diz, mais alegria. Como que eu sei que eu estou me tornando um generoso? É quando eu fico mais feliz, eu sinto muito mais prazer e alegria em ter dado, em ter ajudado, em ter contribuído, do que ter comprado aquele objeto, aquele sonho de consumo.
E você sabe o que eu gostava de comprar, né? Eu contei para você, mas é uma coisa entre nós, não pode espalhar. Se eu souber que vocês estão fofocando de mim aí. E eu pensei assim, o que me faz mais feliz hoje? Comprar um sapato novo ou dar uma oferta? Ajudar alguém. Quando eu comecei a perceber que dar estava trazendo mais alegria, eu falei, opa, estou começando a ser liberto. E no dia que você começar a sentir mais feliz ajudando do que comprando aquele sonho de consumo seu, você pode passar no sindicato dos generosos e pedir a sua carteirinha, porque você está começando a se tornar um generoso. Alguém está entendendo aqui? Eu costumo dizer que o obediente, ele dá por dever, mas o generoso, ele dá por prazer. E eu vou só contar uma história antes de eu terminar aqui. O pastor vai me perdoar, a igreja também. Hoje é domingo, dia do Senhor, né? E eu não venho sempre aqui. Me perdoa aí, tá, irmão? Se a sua mãe brigar com você, você explica. O pastor que estava falando lá era muito bonito, então ela vai entender. Deixa eu te dizer. Como eu tive 2 meninas, eu bem cedo, logo que casei, tinha um pensamento muito forte. Eu quero fazer algo que nem todo mundo faz, mas eu acho muito lindo dentro da nossa cultura brasileira. Eu quero fazer uma festinha de 15 anos para essas meninas. Então, quando a minha primogênita, a Letícia, completou 12, eu falei para a Marilé, está na hora de a gente startar uma reserva para isso. Porque eu sou um cara de reserva. Eu quero ir para a Europa, eu faço uma reserva para eu gastar lá. Termina as férias, tem que terminar as férias, mas está tudo endividado. Parcelou em 12 vezes. Fica o resto, agora, do ano triste porque tirou férias, né? Aí o que acontece? Comecei a fazer essa reserva e eu cheguei para a Letícia e falei, minha filha, nós vamos fazer uma festinha para você, quando você completar 15 anos, ela estava com uns 12 ali, e aí nós vamos fazer uma festa bem legal, quando você completar 15 anos. Passou um tempo, a Letícia chegou para mim e disse, pai, eu posso te fazer um pedido? Falei, o quê? Ela disse, eu queria que saber se você concorda, em vez de ter uma festa, eu fazer uma viagem. Eu acho que eu prefiro uma viagem do que uma festa. Falei, tá bom. Você concorda? Pois tudo bem. Eu pensei, a gente mora aqui em Boa Vista, Roraima. Talvez ela quer fazer essa viagem para Manaus, né? Dá para ir de ônibus, não é? Não é muito longe. Aí, falei, sim, minha filha, mas para onde essa viagem? Ela falou, eu queria que fosse para os Estados Unidos. Estados Unidos? Eu pensei, mas minha filha, 15 anos, você só vai ter 15 anos, viajando sozinha nos Estados Unidos, não sei se eu vou concordar com isso, não. Disse, não, pai, eu não queria viajar sozinho, eu queria que fosse a família toda. Falei, menina, quem que está te ensinando a pensar grande? Quem está te ensinando a pensar grande? E conversei com a Marilé e disse, amor, não quero forçar, ela quer uma viagem. Será que a gente dá conta? Vamos então apertar aqui, a gente dá uma apertada para pôr mais dinheiro nessa conta, para ver se a gente faz essa viagem para os Estados Unidos, já que é o sonho dela. E a partir dali nós só começamos a comer comida russa, roscovo. Roscovo, para poder fazer essa reserva. Então a gente já tinha lá um dinheiro bacana, mas ela só tinha, ainda faltava mais um ano e meio para completar os 15 anos. E aí aceleramos os aportes. O que aconteceu? Um dia, eu estava pastor lá, eu chamei um pastor amigo meu, que fala muito de finanças, de fé, e eu sempre quis que a igreja crescesse nessa área, entendesse esses princípios. E ali, então, levei esse camarada, ele prega muito bem, ele comunica muito bem, e ele pregou na sexta-feira, que palavra, a igreja amou demais, a igreja ficou animada, e eu com sonho de expansão, falei, eu quero a igreja prosperando, porque só a igreja próspera que ajuda a gente a expandir. E com um coração generoso, porque não adianta ter um monte de gente na igreja com dinheiro que é assim, não dá. Então eu queria ensinar esses princípios para ele.
Feliz demais que o meu amigo arrebentou na sexta. Quando foi no sábado, ele estava trazendo uma palavra poderosa também. E eu animado, estou feliz que a igreja está ouvindo isso. Eu sentado na primeira fileira com a minha esposa e os meus filhos. Era a nossa cultura. De repente, uns 15 minutos antes da pregação acabar, a Mariléia me cutuca. Eu olhei, ela me entrega um pedacinho de papel. Eu fui olhar o pedacinho de papel, ela disse, leia. Eu vi que era um bilhete da Letícia. E o bilhete dizia assim, papai, mamãe, eu estou sentindo fortemente nessa conferência que o Espírito Santo está pedindo para nós darmos todos o dinheiro da viagem. Eu acho que eu nem consegui ler aquele bilhete. Falei para a Mariana, guarda esse que depois a gente conversa sobre isso. E voltei a tentar prestar atenção na pregação, mas não consegui mais. Para mim agora não importa o que esse cara estava falando. Terminou aquele culto, nós fomos para casa. Cheguei em casa, peguei a Letícia. Falei, que conversa é essa de Espírito Santo mandando a gente dar todo... Pai, eu senti muito forte. Eu senti que era o Espírito Santo. Falei, Letícia, vai dormir que tu está delirando. Tá? Chamei a Mariléia e disse, amor, amanhã você tem uma conversa com essa menina e tira isso da cabeça dela, que isso é coisa de adolescente, que adolescente não sabe o que quer, essa oscilação hormonal, elas oscilam emocionalmente. Conversa com ela para ela tirar isso da cabeça dela. E naquela noite eu tentei dormir, mas não conseguia. No próximo dia nós fomos almoçar com o preletor e eu abri o coração com ele, até porque ele era o culpado daquele negócio. Falei, meu amigo, nessas tuas pregações, a minha filha sentiu isso. Eu contei a história para ele, mostrei o bilhete, torcendo para ele falar, pastor, vamos orar aqui em oração, vamos nos unir contra esse levante da sua vida. Mas ele não disse isso. Sabe o que ele falou? Ele disse, pastor, eu falei, o que eu faço? O que tu faria no meu lugar? Ele disse, pastor, honre a fé da sua filha. Eu engasguei com o tambaqui que eu estava comendo na hora que ele falou isso. Aí eu fui para casa, junto com a Mariléia, eu falei, não tem jeito, amor. O pastor confirmou, o Espírito Santo está pedindo nosso dinheiro. Só que eu queria fazer uma coisa, chamei a Letícia porque eu queria ter certeza que ela estava entendendo que agora não tinha mais viagem para os Estados Unidos. Então coloquei ela na minha frente, eu disse, olha para mim. Você está entendendo? Eu vou dar. Você está dizendo que o Espírito Santo está pedindo? Eu vou dar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Esquece viagem para os Estados Unidos. Olha para mim, Letícia. Tu está entendendo? Repete o que eu estou dizendo. Esquece viagem para os Estados Unidos. E dei a oferta. Rapei e dei. E eu vivi o que as pessoas chamam de depressão pós-oferta. Porque tem algumas pessoas... Tem algumas pessoas que elas dão, mas sofrem. Porque o obediente, ele dá por dever. Mas o generoso, ele dá por prazer. Eu lembro que em Santarém chegou um camarada, ele era um revendedor de carro, um cara bem forte nessa área. Um dia ele me chamou e disse, pastor, passa lá na empresa que eu quero conversar com você. Eu fui lá e ele falou, preciso abrir meu coração. Estou com uma luta. E eu falei, qual que é? E ele disse, pastor, é o seguinte, ora por mim, porque toda vez que eu vou para a igreja me dá uma tristeza. Eu falei, por quê? Porque eu tenho que levar meu dízimo. Meu dízimo é muito grande. E eu falei, tudo bem, cara, eu posso orar por você. O que você quer que eu ore? Para a tristeza sair, mas também posso orar para Deus diminuir tuas entradas. Porque eu posso orar, Senhor, diminui as entradas desse irmão, porque aí o dízimo diminui.
Porque é o seguinte, irmãos, tem uns caras aí que ficam... Outro dia um cara chegou para mim e falou: pastor, eu fiz um curso com um cara na internet e eu descobri que dízimo é do Velho Testamento. Então estou fora, parei de ser dizimista, porque eu descobri que eu não preciso no Novo Testamento dar dízimo. Falei: tá bom, irmão, fica à vontade, não precisa nem falar comigo. Faz o que você quiser do seu dinheiro. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa. É verdade, o mandamento de dar o dízimo está no Velho Testamento. Mas não sei se você sabe, também, aquela promessa de que eu vou abrir a janela do céu, vou derramar a bênção sem medida, eu vou repreender o devorador por tua causa, também está no Velho Testamento, bem pertinho desse versículo. Você não quer isso também, não? Bom, eu aprendi uma frase. Se o dinheiro não faz parte da sua adoração, por que deveria fazer parte da sua oração? Se o dinheiro não faz parte da sua adoração, por que deveria fazer parte da sua oração? Não quer adorar a Deus com o seu dinheiro? Por que você fala com Deus sobre dinheiro? Para Ele te abençoar mais, para Ele abrir as portas, para você crescer. Bom, vamos voltar para a história da Letícia. Depois de um tempo, já vou terminar para vocês irem embora. Depois de um tempo ali e tal, todo mundo, a depressão foi passando, fui recuperando. Todo mundo já assim, né? Eu fiz na frente de toda a família, naquele dia que eu queria que toda a família entendesse: ó, o sonho dos Estados Unidos acabou. E por que eu entrei em depressão? Porque eu também queria ir para os Estados Unidos. Eu já estava com vontade de ir. E aí, o tempo passou. Eu falei: amor, vamos fazer uma reserva assim mesmo, para pelo menos fazer uma festinha, um bolinho para a menina, porque ela também não tem culpa do Espírito Santo ter pedido para ela, né? E aí nós começamos a fazer uma reserva já visando uma festinha. Mas alguns meses antes da gente ir para os Estados Unidos, nessa época a gente viajava muito para a Venezuela, e tinha um casal de amigos lá que um dia ele falou: cara, as passagens de avião saindo de Caracas para os Estados Unidos está muito barato, porque o real era muito forte. Eu falei: é mesmo? Ele disse: cara, tu precisa ver. Eu falei: faz uma cotação. Eu descobri que o preço de uma viagem com um pouco mais do valor que eu pagaria por uma viagem saindo de São Paulo para Miami, eu conseguia comprar para a família toda, pastor. O Bolívar estava caindo. Quando a gente fazia câmbio, eu levava 5 mil em reais e eu precisava de um saco de milho para pegar os Bolívar, de tanto estar desvalorizado. E aí eu falei, a chama, a esperança de ir para os Estados Unidos voltou. Falei: amor, eu acho que dá para a gente ir. Para concluir a conversa, nós viajamos horas de carro de Boa Vista até Caracas, só para pegar esse voo baratinho. E torcendo para o avião não cair. Que os voos da Venezuela não eram muito seguros na época, não. Aí, engraçado, antes da gente ir para Caracas, do nada um amigo meu, Rogério, em São Paulo, disse: Sabá, tu já fizeste uma viagem de cruzeiro alguma vez? Falei: nunca. Esse cara é maravilhoso, faz. Falei: estou juntando dinheiro para pegar uma viagem de avião. Esse cara é barato. Pega esse contato, liga para essa agência que me vendeu. Eu liguei. A moça falou: olha, você ligou numa época boa, porque nós estamos as últimas 5 cabines e entrou em promoção de 50% essa semana. E ainda dá para parcelar de 12 vezes. Eu falei: minha irmã, é de Deus, passa. Aí eu passei o cartão. Um cruzeiro saindo de Miami para as Bahamas, 7 noites no navio. Eu falei: isso é maravilhoso, com comida. Eu falei: não estou acreditando que além de ir para os Estados Unidos, eu vou fazer um cruzeiro. Nós estávamos em Orlando e o pessoal: pai, eu queria ir na Disney. Eu falei: só na frente. Vou passar na frente do parque, tira uma foto e manda para os amigos dizendo: fui na Disney, mas não diz que tu não entrou. Só
rodando por lá, descobrimos um lugar que estavam vendendo, porque nós entramos na internet, os ingressos estavam absurdo de caro. Um certo sábado, andando por lá, nós vimos os ingressos com uma promoção especial relâmpago. Acredite se quiser, irmãos. Nós compramos tudo no cartão, obviamente. Eu não tive tempo para falar sobre cartão de crédito para vocês. Eu espero que eu não estou inspirando vocês para o erro aqui, tá? Porque eu tenho critérios para usar cartão de crédito. E aí nós entramos. Acredite se quiser, eu tenho até uma foto com o Mickey. Por que eu estou contando essa história? Para te dizer que até quando você dá por dever, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém?